Oh, aleluia! Quem sabe o tema de hoje? Dízimos e ofertas, amém. Quem está alegre para aprender sobre dízimos e ofertas? Eita glória! Amados, a palavra nos liberta, o conhecimento da palavra, o entendimento da palavra nos liberta. Talvez você esteja aqui nessa noite e pense assim, mas vai falar um culto inteiro sobre dízimos e ofertas, fala todo o culto. Amado, você concorda comigo que aquele tempinho que a gente fala no culto sobre dízimos e ofertas é muito curto para a gente entender esse princípio? É um tempo curto. A gente traz alguma palavra, claro, e glória a Deus, porque a palavra não importa o tempo, nem a quantidade, a palavra ela é viva, é eficaz para fazer o que lhe apraz. Amém? Mas, amados, nós somos igreja, o corpo de Cristo, a gente precisa aprender tudo o que tem na palavra para a nossa vida e sobre nós. Amém? E, amados, hoje em dia existe um desequilíbrio muito grande, principalmente no que diz respeito a esse assunto, dízimos e ofertas. Porque quando fala de dízimos e ofertas, a primeira coisa que a gente pensa, dinheiro. E aí existe um desequilíbrio muito grande na igreja, no corpo de Cristo hoje, em relação a dinheiro. Tem um lado que, às vezes, exagera e tudo é dinheiro, e tudo é dinheiro, e tudo é dinheiro. E eu entendo quando, às vezes, as pessoas, poxa, dinheiro, porque, às vezes, já vem de um histórico de desequilíbrio, enfim, de coisas fora do lugar. E tem um outro desequilíbrio, que é a falta de conhecimento, a falta de entendimento, e, pela falta de conhecimento, a falta de obediência a esse princípio tão poderoso. Isso é o que acontece hoje. Em nome de Jesus, eu creio nessa noite, uma noite onde, de fato, a gente vai aprender o que a palavra diz sobre isso, por que eu preciso, o que é o dízimo, por que eu preciso cumprir esse princípio. E, em nome de Jesus, eu creio nessa noite, a gente sabe, de fato, anulando sofismas, enganos que às vezes vêm de geração a geração, às vezes vêm de historinhas que a gente ouve, que às vezes não tem nada a ver com a palavra. Amém? A palavra é aquela que norteia a nossa vida e a nossa prática diária. Amém, amados? A palavra ela é cheia de princípios. E um deles é o princípio de dízimos e ofertas. Faz parte, amados. Porque o dinheiro, ele move as coisas naturais. E embora nós sejamos embaixadores do reino, a gente está só por um tempo nesse mundo, a gente está nesse mundo, e aqui as coisas funcionam naturalmente. Para uma igreja funcionar, precisa de dinheiro. Para eu ir no médico, eu preciso de dinheiro, ou pelo menos um plano de saúde onde eu pago todo mês. Amém? E tudo na nossa vida, se eu for dar o exemplo aqui de tudo na nossa vida que envolve dinheiro, é por isso que quando a gente fica desempregado, a gente fica tão chateado, porque como é que eu vou sobreviver sem dinheiro? É isso. E sabe, com a igreja, não é diferente. A igreja precisa de dinheiro também para existir, porque ela, embora seja espiritual, o dinheiro não vem do céu. Amém? É algo tão óbvio, né? Mas é verdade, e às vezes a gente precisa aprender o que a palavra diz sobre isso. Amém? Amados, a gente vai passear um pouquinho na palavra, mas não tem como abrir tudo na palavra, todos os versículos que vão embasar o que vai ser falado aqui. Você que é novo membro, você aprende uma matéria de dízimos e ofertas. E se você é membro, não importa o tempo que você tem, qualquer dúvida que você tenha, amado, sobre esse assunto, pergunta ao seu pastor, pergunta ao ministro que você talvez tenha mais intimidade. Pergunta. Às vezes a gente pergunta tanta coisa, mas quando se trata de dinheiro, a gente não quer nem saber, às vezes, só para não ter que obedecer. Amados, eu estou falando, não sei se eu estou falando de alguém aqui, mas eu já passei por isso. Eu estou falando aqui hoje, mas assim, nem sempre, eu me converti logo, não, demorei para entender. E quando eu entendi, ainda demorei para obedecer. Não porque eu não queria, porque nunca dava, até eu entender que a primeira parte é diferente da última parte que sobra. Amém? E depois que eu aprendi, nunca mais errei? Claro que não, quem dera.
Algumas vezes na minha vida eu vacilei. Fazer o quê? Tá? Eu me rendo. Eu vacilei. Mas, amados, a gente só não cumpre um princípio. A gente só não vai cumprir esse princípio de dizimar e ofertar. Se a gente não conhecer a respeito, se a gente não reconhecer o Senhor e quem Ele é e tudo que Ele tem, e a gente vai falar sobre isso, e se a gente não confiar. A gente vai falar sobre isso tudo e você vai entender por que eu estou falando esses 3 motivos. Porque, assim, dizer que a gente não cumpre esse princípio de dizimar e ofertar porque não pode, é impossível. Porque a palavra diz que todas as coisas a gente pode naquele que nos fortalece. E a gente fala essa frase bonita para um monte de coisa. Mas, às vezes, quando trata de dinheiro, a gente não quer nem olhar para essa frase. A gente diz, não posso. Amém, amados? Não tem problema com silêncio, não. Não tenho. Não tenho. E, amados, é verdade. A gente só não cumpre se a gente não conhecer, se a gente não reconhecer a fonte do nosso dinheiro, de onde vem, ou se a gente não confiar. Não confiar no Senhor e não confiar naqueles que administram o seu dízimo. Amém? Então, amados, a gente vai trazer hoje aqui, sabe, amados, eu quero ser o mais transparente para o Senhor possível, para tudo que Ele precisa te alcançar, Ele me usar. Porque aqui eu sou só uma ferramenta, estou te servindo. Amém? Não sou aquela que, nunca errou, já comecei falando que eu já vacilei. E eu sou só uma ferramenta para te servir, assim como a menina serve na cantina, eu estou servindo aqui com a palavra. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então, vamos abrir lá onde começou tudo? Onde começou? É bom que a gente já pode acabar com aquele negócio de... Dízimo não precisa, não é para a igreja agora. Dízimo era para a época da lei. Então, nós vamos começar falando quando surgiu tudo, quando começou. Quando começou a oferta e quando começou o dízimo, que a gente vai falar dos dois. Amém? E glória a Deus para o tempo se multiplicar. Amém. Gênesis capítulo 4. Aleluia. Gênesis capítulo 4, no versículo 3. Caim e Abel. Aconteceu, Gênesis capítulo 4, versículo 3. Vou ler. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Versículo 4. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Não vou continuar, porque esse texto a gente conhece bem e a gente tem muita coisa para abrir hoje. Eu só queria te mostrar que tudo começou no princípio. Lá em Gênesis 4, lá quando estava começando a humanidade, eles já ofertaram ao Senhor. Onde estava escrito a lei que mandava fazer isso? Em lugar nenhum. Por que eles fizeram isso? Tem gente que pergunta, mas por quê? E por que Deus se agradou de um e não se agradou de outro? Amados, tem várias teses teológicas para explicar esses motivos, e eu não estou aqui para falar sobre isso. O que eu quero trazer para vocês é onde começou a oferta, e que existe uma oferta diferente da outra. O Caim, ele trouxe um fruto da terra para ofertar ao Senhor, glória a Deus. Mas Abel, ele trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Sabe o que significa? Ele trouxe o seu melhor. Então, não foi uma oferta qualquer. Ele pegou um pedaço lá do que ele plantou e entregou. Ele pegou um pedaço lá do dinheiro, a moedinha que sobrou na bolsa e entregou. Não. Caim, ele trouxe uma oferta, mas Abel não. Abel trouxe o melhor. Trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. A melhor parte. Amém? Já deu para entender que começou, acho que não preciso nem explicar muito sobre isso, que já deu para entender que é lá no começo, que não tem nada a ver com lei nem mandamento nenhum, porque até aqui não tem escrito nada sobre a ordem de dar oferta. Mas eles desejaram honrar ao Senhor. Aqui está dizendo, agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Amém? Começou aqui, oferta. Vamos abrir agora, Andréia, mas isso é oferta. Amém, amados? Então vamos abrir no dízimo, lá em Abraão, que no caso era Abrão ainda, no mesmo livro, Gênesis, capítulo 14. Só um pouquinho mais para frente. Aleluia. Gênesis, capítulo 14. No versículo 17. Aleluia. Amados, esse texto é tão poderoso. Dá uma ministração inteira só sobre esse texto, mas não vai ser hoje. Versículo 17, do capítulo 14 de Gênesis. Após voltar Abrão de ferir a Quedorlaomer, e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma, no vale de Savé, que é o vale do rei. Versículo 18. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho.
era sacerdote do Deus Altíssimo. Para você entender um pouco melhor sobre esse sacerdócio de Melquisedeque, leia em casa, Hebreus 7. Amém? Versículo 19. Abençoou ele a Abrão e disse, presta atenção no que ele disse para Abrão. Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. Ali ele está deixando bem claro, os céus e a terra é do Senhor, é de Deus. Ele está dizendo, vou repetir, bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. O céu e a terra é de quem, gente? Do Senhor. Tudo que está nela é do Senhor. Tudo que está nela foi criado para quem, gente? Para a gente. Antes de Deus colocar Adão e Eva aqui, ele preparou tudo. Todas as riquezas que a terra possui pertencem ao Senhor. Então, não tem problema, Deus não tem problema nenhum em que você tenha, sim, riquezas. E eu não estou falando aqui de riqueza que te tira do eixo, não estou falando isso não, mas eu estou falando que tem gente que acha que Deus quer mesmo que a gente fique pobrezinho, sem dinheirinho nenhum, porque assim a gente é humilde. Humildade não tem nada a ver com isso. Porque você pode ter muito dinheiro e ser humilde, e pode ser muito pobre e ser soberbo. Então, humildade não tem nada a ver com falta de dinheiro. Amém? Então, vamos começar aqui, que a terra e tudo que nela tem pertence ao Senhor, e nós somos filhos dele. Amém? Então, para começar, Deus não tem problema se Ele quiser te enriquecer. Se você quiser trabalhar, administrar seu dinheiro, investir e ter uma renda melhor, está tudo bem. É do Senhor o interesse de a gente prosperar, amados, em todas as áreas, inclusive em relação a finanças. Porque a gente já aprendeu aqui, e para quem é novo, não estava aqui, eu estou vindo hoje, estou vindo na segunda semana, no nosso YouTube, amados, tem vários temas, é muito rico. Pode pesquisar lá. Prosperidade bíblica não é só dinheiro, é um monte de coisa. É você andar bem, é você ser bem-sucedido, é você ter uma trajetória bem-sucedida. E isso inclui dinheiro. Porque como é que você vai ter uma trajetória bem-sucedida sem dinheiro para ter suas coisas, sem dinheiro para você ir trabalhar, para você pegar seu ônibus, pegar seu BRT, precisa de dinheiro. Então, faz parte o dinheiro, mas não é só isso. Mas é a vontade do Senhor, e Ele se agrada que a gente seja próspero em tudo, inclusive em dinheiro. E Ele é o primeiro a não nos deixar faltar nada, amados. Ele não nos deixa faltar nada. Então, a gente não precisa se preocupar, primeiro, que Deus quer que a gente seja pobrezinho, porque Jesus foi pobrezinho. Jesus não foi pobrezinho. Tem gente que pensa, tá vendo, ele nasceu numa manjedoura. Eu, durante muito tempo, eu ouvi isso e achava, pobrezinho, nasceu em Belém. Lá na manjedoura, tadinho, não tinha dinheiro. Não. Quando eu comecei a estudar e que eu li, eu descobri que ele só nasceu ali porque não tinha espaço nas pousadas mais. Eles estavam indo para lá, para o censo, que era para contar o povo, e eles chegaram, não tinha mais vaga nas pousadas. Bateram em uma, chegou a hora do parto, vai nascer. Vamos caçar um lugar aqui para você deitar para ter o neném. Nasceu numa manjedoura, não é porque não tinha dinheiro. Aqui, não, ele era riquíssimo. Não estou falando isso. Mas ele não nasceu na manjedoura porque não tinha dinheiro, porque não tinha vaga no hotel. Amém? Além disso, ele recebeu presentes, lembra? Recebeu mirra, lembra disso? Mas aqueles presentes eram muito valiosos. Tanto que depois eles fugiram e ficaram um tempo lá. Com que dinheiro que eles fugiram? Como é que eles sobreviveram lá? Porque eu acredito que tinham um trabalho. É a minha opinião. Eles tinham um trabalho naquele lugar, eu não sei. Hoje, por exemplo, se a gente... eu vou me mudar lá para Campina Grande. Tem gente que não tem como, porque o seu trabalho é aqui. Quem é home office, de repente, consegue. Quem tem uma empresa, de repente, consegue transferência. Mas eles precisaram sair e ficar um tempo longe da terra deles. Precisaram de dinheiro. Então, ele não foi pobrezinho e nasceu na manjedoura porque não tinha dinheiro, amém? E nem no ministério terreno dele. Sabe por quê? Porque a gente também já ouviu aqui que Judas, ele pegava o dinheiro. E acho que muita gente conhece essa história, né? Que ele era o tesoureiro do ministério de Jesus. Então, ele carregava a bolsa com dinheiro e a gente lê na Bíblia que ele pegava o dinheiro. E eles não percebiam, porque isso só é escrito depois. Senão, acho que ele já tinha saído de lá, né? E aí? Quem é pobrezinho, que não tem dinheiro, precisa de um tesoureiro para tomar conta do dinheiro? Não estou falando que eles eram riquíssimos, mas que tinham pessoas, sim, que sustentavam aquele ministério. Então, nada faltava para eles, amados. E nada faltava para Jesus. E Jesus era suprido em tudo. Amém? Então, não vamos acabar com isso hoje, de, eu tenho que ser pobrezinho, Deus quer que eu seja pobrezinho, porque Jesus era. Não, nem Jesus era, então não é a gente que vai ser. Porque a gente é filho do dono, do ouro, da prata e de tudo que há nessa terra, porque foi criado para a gente.
Amados, deixa eu só fazer uma observação aqui, para a gente poder parar para pensar. Amados, a Terra ela foi criada com muitos recursos naturais e muitas riquezas nos recursos naturais. Só que hoje, esse dinheiro está muito concentrado nas mãos de quem não quer nada com a palavra, de quem quer destruir tudo que puder. Então, esse dinheiro tem que ficar na mão de quem, amados? Na mão de quem vai expandir o reino. Quem? Nós. Amém? Então, não se preocupa, não, em querer trabalhar, em querer ganhar mais. Não estou falando sobre ir além, soberba, avareza. Isso a gente vai ver já, já. Eu não estou falando sobre isso, mas eu estou falando sobre o equilíbrio, de entender que o dinheiro é necessário. E ele que tem que me servir, não eu servir a ele. Esse é o grande tchan. Aliás, o dízimo, ele já serve para isso. Porque se você separa, se você tivesse tudo 100% para você, para nós, né, eu estou me incluindo nisso, talvez a gente seria avarento, porque agora eu tenho tudo, eu não preciso doar para ninguém, não preciso compartilhar nada, tudo está na força do meu braço, mas glória a Deus pelo princípio do dízimo, porque a gente vai ter que ficar com 90%, porque 10% a gente devolve para aquele que proveu tudo. Amém? Então, vamos continuar aqui. Aleluia. Glória a Deus. Vamos continuar. Abençoou ele Abraão e disse, já falei essa parte, que possui os céus e a terra. Versículo 20. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. Vou parar aqui de novo. O que ele está querendo dizer? Ei, Abraão, não foi você, foi o Senhor que te fez ganhar isso tudo. Amém? É isso que ele está dizendo. Por que ele disse isso para Abraão? Por quê? Não está dizendo aqui por quê, mas aí no versículo, continuando o versículo 20, diz, e de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Abraão deu o dízimo para ele porque alguém mandou. Tinha alguma lei aqui, mas não tinha lei ainda. Não tinha nenhum mandamento. Não tinha ainda nenhuma lei de maldição, nada, não tinha. Era o princípio, era antes da lei. E Abraão deu porque ele quis. E ele percebeu. Quando Melquisedeque falou isso, amados, para pensar, não está escrito aqui, mas ele fez em reconhecimento de fato aquele que entregou os seus adversários nas mãos dele. Amém? Então, lembra que eu falei que a gente só não dá o dízimo e oferta porque a gente não conhece a palavra ou quando a gente não reconhece? Ele reconheceu a fonte. E ele deu o dízimo a quem? Ao sacerdote do Deus Altíssimo, a Melquisedeque. E quando a gente vai aprender sobre Melquisedeque, ele é uma tipificação de Cristo. Amém? Aleluia! Até aí está tudo ok? Já deu para entender que foi antes da lei? Amém? Aleluia! Agora vamos abrir lá em Gálatas, capítulo 3. Agora já aqui recente, né? Nas cartas. Aleluia. Gálatas, capítulo 3. Aleluia. No versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Versículo 14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Todo mundo gosta de saber que a gente agora tem a bênção de Abraão, que agora em Cristo nós herdamos as promessas, amém? E aí a gente lembra tanto de Abraão, que agora a gente herdou as promessas de Abraão, que agora a gente não vive mais debaixo da lei, agora debaixo da graça, agora a gente está na descendência de Abraão, mas aí a gente precisa cumprir o princípio que Abraão cumpriu, amém? Porque não vale a gente só lembrar de uma parte e não lembrar da outra. Amém? A lei, amados, a gente não vai abrir na lei, mas na lei, de fato, o dízimo, ele não foi incluído na lei, não foi inventado. Ele começou lá atrás com Abraão. Jacó também deu o dízimo. Se eu não me engano, no capítulo 28 fala isso de Gênesis. Jacó também deu o dízimo. Então, olha só, Abraão deu o dízimo, Jacó deu o dízimo. Concorda que, assim, poxa, 2 vezes não tinha lei nenhuma, então, amados, era uma cultura de honra. Era um ato de fé, cultura de honra, de reconhecer que o Senhor é o que providenciou ele vencer aquela guerra. É o Senhor que providenciava tudo que ele tinha. E ele, por amor ao Senhor, por honra ao Senhor, e por reconhecer que a fonte era o Senhor, ele dava o dízimo. Para quem? Para aquele sacerdote. Para aquele que representava o Senhor. Amém? De fato, quando você traz o dízimo, você não entrega, Senhor, vem cá, vem, e dá o dízimo. Não. Você entrega nas mãos do que representa o Senhor aqui, a igreja dele, o corpo dele. Lembra que Jesus é o cabeça de quê? Da igreja. Então, amados, aí você quer dar para a cabeça e o corpo não? Não, você dá para o corpo de Cristo, porque ele é o cabeça. Amém, amados?
Você dá porque você confia. Amém, amados? Aleluia. Está entendendo até aqui? Se tiver dúvida, pergunta, mas não apresenta o Senhor aqui, a igreja dele, o corpo dele. Lembra que Jesus é o cabeça de quê? Da igreja. Então, amados, aí você quer dar para a cabeça e o corpo não? Não, você dá para o corpo de Cristo, porque ele é o cabeça. Amém, amados? Você dá porque você confia. Amém, amados? Aleluia. Está entendendo até aqui? Se tiver dúvida, pergunta, mas não deixa de cumprir princípio por falta de conhecimento, em nome de Jesus. Você pode deixar de cumprir porque você não quer, e aí você colhe, aí não é comigo, é entre você e o Senhor. E por falar entre você e o Senhor, aqui nosso envelope não tem nome, não é à toa. E fica tranquilo, eu sou do financeiro, no Pix não aparece teu nome, tá? Então fique em paz, só aparece o CPF, não sei o CPF de ninguém, graças a Deus, só do meu marido que eu sei. Amém. Então, amados, é entre você e o Senhor, entre mim e o Senhor. Amém? Glória a Deus. E, amados, nós vamos abrir em Mateus agora, já falei, né, de que Cristo nos redimiu, da maldição da lei. Então, na lei, sim, falava sobre dízimo, tinha a ordem do dízimo, e só para ressaltar isso, o dízimo não foi inventado na lei, ele foi colocado antes na lei, e na lei, o que aconteceu com o dízimo? Ele foi regulamentado. Ele foi colocado agora como lei, um princípio que já existia. Para quê? Para organizar as coisas. Lembra que a lei veio para organizar a bagunça que era antes? A lei também veio organizar o dízimo. Para que era o dízimo na época? Malaquias 3,10, a gente já leu várias vezes aqui, eu não vou abrir de novo. Trazei todo o dízimo para a casa do Senhor, para que haja mantimento. O que é isso? Para que haja sustento. Amados, para que a gente traz o dízimo? Antes da gente abrir lá. Para que a gente traz o dízimo, André? Tá, entendi que o dízimo eu não tenho desculpa para não dar, porque não é da lei, foi antes da lei, é princípio, eu vou cumprir. Mas para que o dízimo? Mas o dízimo é para o sustento da igreja, para a manutenção da igreja. Amados, tudo que tem aqui precisa de dinheiro. Uma lâmpada queimou, precisa trocar. A gente tem 2 ar-condicionados gigantes aqui. Tem ar-condicionado na sala das crianças. E, amados, isso não é ruim. Ai, tá vendo? Por isso que tem que dar dízimo, porque olha só o que inventaram. Amados, era muito quente sem ar-condicionado. Quando chegou aqui, as crianças sofriam. Quem é aqui antigo, que é na época do ventilador, sabe como a gente sofria. Botava ventilador aqui, botava aqui o pastor suando com o lencinho dele, as crianças sofrendo lá no calor. Amados, não tem necessidade disso. Lembra que eu falei que o Senhor se agrada com a nossa prosperidade, com o nosso avanço? É um avanço quando a gente deixa um ventilador para agora ter um ar-condicionado. Amém, amados? É um avanço quando agora a gente tem essa varandinha. Amém? Para a gente ter os nossos eventos. É um avanço agora a gente ter aquelas pedrinhas ali, e quando você for na cantina no dia de chuva, não está cheio d'água. São coisas pequenas, que às vezes a gente fica querendo arrumar desculpa e dizer para onde vai o dinheiro. O dinheiro vai para a igreja, para organizar a igreja, amados. E, amados, isso é uma bênção. Sabe por quê? É aqui que a gente se alimenta, é aqui que a gente está sendo edificado. Quantos de nós não estamos tendo a vida transformada por causa do alimento que nós recebemos aqui? Amém? E, amados, nada mais honroso do que eu, com toda alegria, devolver 10% ao Senhor na obra dele, que é aqui. Amém? Se tem algum visitante aqui, o dízimo é na sua igreja. Se você congrega em outra igreja, o dízimo você dá na sua igreja, tá? O dízimo é para o membro. A oferta já é diferente. André, o que é oferta? O dízimo, amados, é 10% da sua renda. Por isso a palavra dízimo. Amém? E o dízimo, no caso, ele já tem um valor determinado, que é 10% da renda. Agora, a oferta não. A oferta é o que tem no seu coração, amados. E oferta não é aquilo que é do nada. Você já veio alguma vez com alguma expectativa aqui para algum momento de oferta? Já veio? Eu já vi pessoas assim para um evento que tinha um ministro famoso. Eu já vi. Tem uma amiga minha que falava, eu já vou logo com alguma coisa preparada, porque se levantar uma oferta para ministro, eu vou levar. Que lindo, ela está indo preparada. Glória a Deus. Glória a Deus. Isso é expectativa. Às vezes, a gente tem a expectativa ao contrário. Ai, tomara que não fale disso, porque eu já estou com pouco dinheiro. Amados, se Deus te instruir, se você ouvir aquela vozinha, dá 50, e você tem uma nota de 10 ou uma de 50, dá 50 e fala assim, isso não é de Deus não, mas é de Deus, porque o diabo não vai mandar tu dar 50. Mas não vai mesmo, nem a sua cabeça, porque a sua mente não é convertida.
Não vai, não vai. Você vai pensar, vai ser uma briga interna, dou, não dou. Mas eu tenho 10, eu tenho 50, 10 é melhor, 10 mais fácil, vou ficar sem dinheiro para passagem. Aquela vozinha está falando, dá os 50, amados. É o Senhor que está falando. E Ele está te provando na sua fidelidade. Amém? E, amados, Ele dá a semente ao que semeia. E pão para alimento. Ele não dá semente para alimento. Ele dá semente para você semear. E o pão para você se alimentar. Amém? Uma vez eu vi André falando isso, eu achei interessante. É verdade, né? É verdade, porque de fato, a semente é para você semear, não é para você comer a semente. Porque se você comer a semente, você vai ficar sem colheita. E, amados, a palavra diz, conforme você semeia, aumenta e multiplica a sua sementeira. Ou seja, se cabia 10 sementes, agora cabe 20, agora cabe 30, agora cabe 40. E quanto mais você dá, mais chega. Quanto mais você dá, mais chega. Amém? Aleluia, amados, oferta. De repente você fala assim, mas a oferta está tranquilo, que a oferta é 5, é 10. Amados, se você quer se basear na Bíblia, a Bíblia norteia a sua vida, tinha ofertas aqui de terrenos. Amém? E a gente aqui, eu pelo menos nunca ofertei um terreno. Amém, amados? Então, não se preocupa que, não, oferta, agora está mais tranquilo falar de oferta. Não, amados, a oferta às vezes é muito maior que um dízimo de um mês, de um ano. Dependendo do terreno, é muito maior que o dízimo de um ano. Aliás, hoje em dia está tudo caro, né? Mas, amém. E, amados, olha só. Antes da gente abrir lá, eu vou abrir para a gente continuar lá na Nova Aliança, em Mateus, em texto que as pessoas às vezes confundem. Amados, antes de abrir lá, presta bem atenção. Alguém aqui tem dúvida que a Nova Aliança agora é uma superior aliança? Amém? Então, para e pensa. Só para a gente finalizar esse negócio que a gente precisa dar o dízimo, sim. Se 10% era dado antes da lei, lá no início, 10% era dado na lei. Na nova e superior aliança, a gente agora não precisa mais dar nada? Tem alguma coisa errada. Aliás, se fosse eu falava assim, agora só porque é superior aliança você vai dar 20. Mas não tem isso, não. Amém? Não, porque assim, é ilógico. A gente se gaba que agora a gente está debaixo da graça, numa nova e superior aliança. Aleluia, glória a Deus. Não vivo mais debaixo da lei. Aleluia. E a gente não quer nem dar igual a antes. A gente não quer dar nada. Amados, eu já pensei nisso, amados. Fica tranquilo, não se condene. Não é para condenar, é para a gente aprender hoje. Amém? Se em algum momento você pensou isso, você está pensando, fique em paz. Eu já passei por isso. Hoje à noite, você se libertar desses pensamentos errados e colocar o pensamento certo. Amém? Hoje à noite, renovar sua mente. Então, fique em paz, não se condene. Mas eu sei que a gente já pensou isso em algum momento. Amém? E lá na Antiga Aliança, amados, o dízimo também não era só para o sustento do templo, não, era dos levitas. Porque os levitas não herdaram terras para justamente serem sustentados pelo dízimo dos irmãos. Amém? E está tudo bem. E hoje está tudo bem? Mas e se o dinheiro for para o pastor? Está tudo bem o dinheiro ir para o pastor? Amados, o trabalhador é digno do seu salário. Amém? Você tem algum problema se o seu pastor receber uma remuneração por trabalhar 100% do dia dele, trabalhar integralmente para a igreja e largar o emprego dele? Tem problema com isso? Se tiver, a gente precisa ler e a gente vai ler lá. Amém? Mas antes de ler lá sobre isso, abre comigo em Mateus 23, porque isso aqui também o pessoal às vezes inventa moda e hoje a gente vai desfazer essa moda. Mateus 23, 23. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, ai meu Deus do céu, muito bom. Olha Jesus falando, 23, 23, Mateus. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Se você parasse até aqui, você poderia até dizer, está vendo? Ele está reclamando, está falando que em vez de dar isso... Não, mas ele continua. Devíeis, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Então, ele está falando, vocês devem dar o dízimo, sim. Fazendo, mas sem omitir aquelas. Por quê? Porque, de fato, é muito mais importante. A justiça, a misericórdia, é muito mais importante. Claro, amados, é muito mais importante. Mas ele está falando, devias fazer essas sem omitir aquelas. Amém? Aí, agora que é a parte melhor. Aí a gente fala assim, eu sei porque eu já falei, eu já olhei, né, que a gente fica assim, depois que a gente aprende, a gente fica assim, isso é para judeu, isso é para não sei o quê. Já viu quando a gente aprende? Aprendi agora a identificar, isso é para os judeus, isso é para não sei o quê. Isso é para os judeus. Porém,
Jesus, quando tinha algo da lei que ele agora estava ajustando e estava agora trazendo para a nova aliança com um novo olhar, ele falava, e ele aqui não falou. Amém? Vamos abrir lá em Mateus 5. Oh, glória! É para a gente agora desfazer tudo quanto é dúvida. Mateus 5, versículos, só são exemplos, eu não vou ler tudo não, tá, amados? Mas são exemplos, olha só. Não, no versículo 21, Jesus está falando da lei. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito ao julgamento. Sim, ele estava falando da lei para os judeus. Aí ele fala no versículo 22, eu, porém, vos digo. E aí ele ajusta a lei agora no olhar da nova aliança. Amém? No olhar agora para nós. Continuando no capítulo 5, eu não vou abrir todos, mas no versículo 32, eu só marquei alguns aqui. No versículo 39, no versículo 44, ele está trazendo a lei e depois falando, eu, porém, vos digo, agora vai ser assim assado. No outro versículo, eu, porém, vos digo, agora sim assim assado. A gente para pensar, se não fosse para continuar dando dízimo, era a hora, Jesus estava trazendo agora a base, amados, era a hora de Jesus falar, eu, porém, vos digo, não dê mais o dízimo. Ele não falou isso, amém? Então, a gente não inventa o que Jesus não falou, amém? A gente não coloca na boca de Jesus o que ele não falou, só porque é mais confortável para mim, eu adapto a palavra para a minha realidade. A gente não precisa fazer isso, porque nenhum princípio o Senhor colocou para a gente fazer que a gente não fosse capaz de cumprir. Ele não é um pai, Deus não é um pai responsável, amados, não é. Então, o que tem de princípio para a gente cumprir, ele vai te bancar para cumprir. E eu vou dar um exemplo meu, no início, quando a gente não está acostumado a fazer, e a gente decide, fala, Senhor, me ajuda, eu vou dar o dízimo. Amados, é doloroso, porque a gente administra, às vezes, muito mal o dinheiro que a gente recebe. Então, de fato, fica tudo contadinho, aí no final não dá, no final não dá. Até um dia que eu falei, a primeira parte vai ser do Senhor, e o restante vai ter que dar para mim. Não deu, amados. Sabe por quê? Porque eu estava administrando errado. Porque o certo, e você pode ouvir qualquer coach, o pessoal gosta de ouvir tanto coach, o certo é você pegar o seu salário, dividir em porcentagem, colocar isso para doação, isso para isso, e isso você guarda. E aí a gente nem sabe administrar guardando, que dirá separando a primeira parte. Então, a falha está onde? A falha está no Senhor ou a falha em nós, que a gente não sabe administrar o bem que Ele coloca nas nossas mãos? Amém? Então, a gente não pode, por causa de uma falha de administração do meu salário, de meter os pés pelas mãos e comprar no cartão o que eu não podia comprar. E, amados, eu já errei muito também. Aí, por causa disso, a gente não quer cumprir um princípio, como se tudo bem poder negociar o princípio. Amados, o princípio não se negocia, se cumpre. Amém? Aleluia. Vamos abrir lá agora em outro engano. Eita, glória. Aleluia, meu Deus do céu. Ô tempinho, 10:09, aleluia, glória a Deus. Em Mateus também, continua em Mateus, capítulo 19, versículo 16, o jovem rico. Quem conhece essa história do jovem rico? Será que a gente vai abrir lá? Não sei se a gente abre não, acho que todo mundo conhece. Amém. Bom, vamos abrir sim no versículo já 20, né, que o jovem chega para Jesus e pergunta, olha, o que eu faço para herdar a vida, enfim, para ter a vida eterna. Ele está perguntando aqui a Jesus, para entrar na vida. E aí Jesus fala, guarda os mandamentos. Ele, mas eu já cumpro tudo. Aí no versículo 20, ele fala, replicou-lhe o jovem, tudo isso tenho observado, o que me falta ainda? Jesus disse, se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e me segue. E ele versículo 22, tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Eu já ouvi gente dizendo que, está vendo, não é para a gente ter dinheiro, porque olha o que Jesus falou para o jovem. Amados, o que Jesus estava tratando com o jovem era o foco do jovem, a fonte dele. Ele estava querendo dizer que o que você precisa é de mim, não é do dinheiro. Se você entender quem eu sou e me seguir, você vai chegar na vida eterna. Aqui, amados, ele está tratando mais sobre salvação do que dinheiro. Amém. Porque aqui ele está dizendo, ei, me segue. A questão é comigo, vem comigo. E o jovem ficou triste, porque tinha que seguir Jesus e largar. Amados, aqui não tem nada a ver com dinheiro. Jesus não está falando que não é para ter. Aí Jesus continua falando aqui do perigo das riquezas. Então disse Jesus a seus discípulos, em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Aí o pessoal, está vendo? Eu não posso ser rica.
eu só posso ter pouquinho, só isso. Ai, graças a Deus, está ótimo. Aí continua. Ouvindo isso, os discípulos ficaram grandemente maravilhados. Gente, eu já achei graça quando eu li isso. E disseram, sendo assim, quem pode ser salvo? Aí Jesus era hora de falar assim, nós, a gente é tudo pobre. Mas não é? Porque ele falou, não, eles ficaram maravilhados. Gente, quem pode ser salvo? O que ele estava querendo dizer? Se depender de ter dinheiro para não entrar, eles não iam entrar. Por que eles ficaram maravilhados e falaram de quem pode ser salvo, meu Deus? Eles ficaram assustados. Sinal de que eles não eram tão pobrezinhos assim, senão eles falavam, está tudo resolvido. Amém? Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes, isso é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Sabe o que ele está querendo dizer aqui? Para Deus tudo é possível, amados. Quando você envolve Deus com o seu dinheiro, você coloca Deus, consagra a sua finança, consagra o seu salário ao Senhor, tudo é possível. Inclusive, o dinheiro não te dominar. É isso que ele está querendo dizer. Porque o dinheiro, os bens daquele menino dominaram tanto que ele não foi capaz de largar o que ele tinha por causa de Jesus. Amém, amados? Eu acho que é muito claro isso, porque Jesus falou para Deus tudo é possível. Se ele está falando isso, é possível sim entrar no reino dos céus tendo dinheiro, mas Deus tem que estar envolvido, porque se não tiver, o meu foco vai ser no dinheiro, o dinheiro vai me dominar, a soberba vai entrar, a avareza vai entrar, eu não vou querer saber de nada da palavra. E realmente, amados, estatisticamente é verdade, quem tem muito dinheiro é muito mais difícil às vezes ouvir a palavra. Por quê? Ele está tudo dominado no braço dele. Está tudo no meu braço, eu não preciso. Eu consegui isso por causa do meu dinheiro. Eu consegui ser curado por causa do meu dinheiro. Eu consegui essa casa por causa do meu dinheiro. E isso é um engano, porque é o Senhor, inclusive, que te dá força para trabalhar e conseguir aquele dinheiro. Amém? Vamos abrir lá rapidinho em Deuteronômios 8:17. Eu não ia abrir, não, eu vou abrir. Amém, aleluia. Glória a Deus. Só para a gente deixar bem claro isso. Deuteronômio 8:17. Presta atenção. Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Antes, te lembrarás do Senhor, teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirir riquezas, para confirmar a sua aliança que, sob juramento, prometeu a teus pais, como hoje se vê. Então, amados, por isso que às vezes é tão difícil a pessoa que tem dinheiro entrar, porque acha que é na força do braço. Aí, quem não tem muito dinheiro, sabe que tudo que vem do Senhor. E aí é mais fácil abrir os olhos, tirar aquela escama para enxergar a fonte. E o segredo está em enxergar a fonte. Quando você entende a fonte, você não tem problema em devolver 10% para ele. Porque você sabe que 100% ele te deu. E ele nem quer muito, ele só quer 10%. Para quê? Amados, para que os 10%? Para o evangelho ser propagado. E para que assim como as nossas vidas estão sendo transformadas por causa dessa igreja, mais e mais pessoas consigam. Amados, Amados, olha só, o dízimo é para sustento da igreja. E, amados, o que sustenta a igreja deve ser o dízimos e ofertas. O ideal é não depender de campanha extra, nem de cantina, nem dinheiro da cantina para pagar as contas da igreja, amados. Amém? O ideal é uma igreja saudável financeiramente, é uma igreja que se sustenta com dízimos e oferta dos seus membros. Amém? A gente não pode depender de cantina. Se depender, está errado. Se depender, porque tem alguém falhando. Porque, mas é tudo proporcional. Tudo que a gente tem aqui é proporcional. E a gente quer expandir. Lembra da campanha? Quem está mais novo aqui, que chegou agora há 2 meses, talvez não tenha ouvido muito falar. Mas, em breve, a gente vai estar ouvindo sobre isso de novo. Mas a campanha é para o novo tempo. Para que a gente quer aumentar esse tempo? Porque chega domingo à noite e não tem nem mais espaço. E tem pessoas que eu amo, tem pessoas que eu queria que estivesse aqui. Você não tem, não? Como é que eles vão vir sem espaço? Então, para que a gente precisa de dinheiro, amados? Não é para botar no nosso bolso. É para colocar aqui nessa igreja, expandir e ver mais pessoas chegando, quebradas e mudando a vida por causa da palavra. Amém? Dinheiro é coisa prática, mas é para ser utilizado em prol do reino, amados. Amém, queridos? E lembra que a gente falou, eu anotei aqui para a gente abrir, para não ter problema também, aleluia. Lembra que eu falei dos levitas, que eram sustentados pelo dinheiro? Vamos abrir lá em 1 Coríntios 9, para você não falar, está vendo? Agora não precisa mais dar nenhuma prebenda, né, que o nome é prebenda, para o pastor, nem oferta para ministro nenhum, não precisa, porque estava lá na lei, a gente não vive mais debaixo da lei. Aí vamos abrir lá em 1 Coríntios 9, no versículo 7. Aleluia. Paulo falando, quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Amado, já viu algum soldado indo para a guerra e ter que pagar o seu uniforme, ter que pagar a sua estadia, ter que pagar a sua viagem? Imagina.
Aí vai enviar soldados aqui lá para os Estados Unidos, ou para alguma guerra, ou para alguma coisa enfim, para servir em algum país. Aí o soldado fala, mãe, me presta um dinheiro aí, preciso lá para ajudar lá na guerra da Ucrânia. Ué, o governo te deu? Eu que tenho que me sustentar. O governo não vai me dar dinheiro nenhum, não. Já ouviu falar? Não, né? Quem planta vinha e não come do seu fruto, ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho. Versículo 8, porventura falo isso como homem, ou não diz também a lei? 9, porque na lei de Moisés está escrito, não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Aí ele continua, ou é seguramente por nós que ele o diz, certo que é por nós que está escrito, pois o que lavra, cumpre fazê-lo com esperança. O que pisa o trigo, faça-o na esperança de receber a parte que lhe é devida. Versículo 11, esse aqui, fica bem atento. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Silêncio na plateia. Amados, aí depois, Paulo aqui está falando assim, que ele nem faz questão de usar esse direito não, que ele prefere continuar construindo tenda. Ele até continua falando sobre isso, mas ele deixou bem claro, se a gente semeia as coisas espirituais, é muito a gente receber bens materiais de vocês, porque, amados, quantos pastores e quantas pessoas largam o seu... E estou falando de qualquer emprego, não. Largam bons empregos, largam bons salários para cuidar de um rebanho. E aí o rebanho reclama de dar 10% para ajudar, para que aquele homem de Deus, aquela mulher de Deus, enfim, né, cada um tem uma realidade. Mas na nossa igreja, aquele homem de Deus receba uma remuneração justa, porque ele trabalhando e largou o seu trabalho para poder servir a tua igreja. É demais isso? É errado? Amados, errado é a igreja não saber administrar o dinheiro, de fato, como tem gente que fala, esse dinheiro vai todo para o bolso do pastor, então está errado. Se você está em alguma igreja assim, você sai, não é o nosso caso aqui, amém? E é isso que eu quero falar agora. Lembra que eu falei que às vezes a gente não faz por não confia? Ou porque não confia em Deus, que vai suprir as nossas necessidades, ou não confia na igreja que você está. Se você desconfia que o seu dízimo, para onde vai meu dízimo, hein? Não sei, está demorando essa obra. Será que vai para o bolso do pastor tudo? Eu acho que vai tudo para o bolso do pastor, por isso que o dinheiro... Amados, vai para outra igreja. Vai por mim. Vai para outra igreja. É bênção para você. Cumprir o princípio, porque você vai colher, porque com Deus a gente colhe. Não tem uma semente que a gente joga e morre no chão. Não tem como, porque a igreja do Senhor, a obra do Senhor é um solo fértil, que você planta e colhe muito. Mas você não planta para colher, porque se plantar para colher também a motivação está errada. E aí não colhe nada. Amém? A gente planta, a gente semeia porque a gente ama. Amados, meu marido sempre fala isso, às vezes no ofertório. Eu acho tão bonitinho ele falando que Deus foi o primeiro semeador, que ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. E aí eu fiquei, é verdade, amou tanto que deu. Amou tanto que deu. A gente ama tanto o Senhor, ama tanto a nossa igreja, a ponto de dar 10%. Amém? E, amados, existe também a oferta para pessoas, a oferta pessoal, que é você sentir no coração de ofertar para um irmão. Assim, mas aquele já aconteceu com vocês? Às vezes você pensa, mas aquele irmão tem dinheiro, o que ele vai pensar de mim? Amados, Deus é maravilhoso, Ele usa pessoas para abençoar outras. Ele usa a gente para abençoar outras pessoas através do nosso dízimo, mas Ele usa também a nós para ofertar na vida de pessoas que às vezes a gente não sabe que está passando por alguma coisa. Às vezes você está vendo a pessoa toda linda, arrumada, maquiada e fala, cheio do dinheiro naquele carrão, mas às vezes o carro está todo atrasado e às vezes ela até tem a roupa linda, mas está passando por uma dificuldade. E às vezes você vem todo assim, ai, olha que vergonha, ai meu Deus, não sei o que você vai pensar de mim, mas sei lá, tive no coração de te dar 50. Aí a pessoa chora e fala, eu precisava desse dinheiro para pagar uma conta amanhã. E Deus faz isso, amados. E isso precisa ser uma cultura no meio do povo de Deus. Precisa, sabe? Vocês já viram agora que agora a gente tem aquela vasilhinha, não lembro o nome, então vasilhinha. Aquela cestinha em eventos para ofertar para o ministro. Sabe que aquilo é um momento de honra para o ministro, de ofertar para ele. Amado, sabe por que a gente cobra em eventos? Aí, às vezes, você fala, mas para que, então, que cobra em eventos se a gente dá o dízimo? Eu falei, o dízimo é para a manutenção da igreja, para a manutenção básica da igreja. O evento é para quê? Ele tem um propósito, o evento. E o evento ele envolve custo, amados. Se tirar o dinheiro do seu dízimo para pagar o evento, a conta talvez vai atrasar. Porque o dízimo e a oferta é para as contas da igreja, que não são baixinhas. Amém? Eu posso falar que eu trabalho no financeiro, então estou falando aqui de cadeirinha. Não são baixinhas as contas.
Muitas vezes, para você ver como o seu dízimo é importante, muitas vezes, às vezes uma conta está para vencer amanhã, aí entrou um dízimo de 50, de 100, de 200 e pum, conseguiu pagar a conta por causa do seu dízimo que entrou. Amém? É lindo isso, amados, porque não vem ninguém de fora, empresário riquíssimo para dar aqui. E glória a Deus, se ele der também, ele vai ganhar muito. Porque geralmente esses grandes empresários e homens de dinheiro aí, eles ofertam muito. Amém? E às vezes a gente quer tudo que ele tem, mas não quer dar metade da oferta que eles dão. Deixa para lá. Mas sabe, amados, falando ainda sobre o evento ele precisa ser custeado. Amados, quando a gente faz um evento, não é visando lucro. É para pagar o evento sem precisar tirar o dinheiro do seu dízimo que você deu para pagar a conta. Amém? Então, é muito sério. Amados, a gente trabalha aqui de forma muito séria. Então, por isso que eu disse, se você não confia, amados, revê os seus conceitos sobre a igreja. E se falar, não, mas eu confio sim, mas eu não sei, conversa com o Senhor, pede ajuda, o Espírito Santo me ajuda. Eu quero cumprir, mas ainda estou assim, pede ajuda, mas não deixa de receber, sabe, os frutos da sua semente. Amém, amados? Aleluia, glória a Deus. Vou abrir em Romanos 15 também, só para a gente finalizar essa parte aqui dos ministros, do pastor. Romanos 15. A gente já está abrindo bastante hoje, amados, porque é uma noite de ensino e a gente não tem que sair daqui sem dúvida. Amém? Romanos 15, versículo 27. Versículo 26, começando. Porque aprove a Macedônia e a Acaia levantaram uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Versículo 27, de Romanos 15. Isso lhes pareceu bem, e mesmo lhes são devedores. Olha o termo que ele usa, devedores. Porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Devedores. Não, sou eu que estou falando, é a palavra que está dizendo. Amém? Então, eu devo o dízimo? Sim. É minha obrigação? Aí é como você enxerga, mas é um princípio. Eu entendo que um princípio eu devo fazer. Jesus falou lá, devias fazer essas coisas sem esquecer aquelas. Amém? E por falar em dever, não posso esquecer, vou abrir aqui o Estatuto da Igreja. Aleluia! Estatuto da Igreja. Item 4 do artigo 20, dos deveres dos membros. Você que fez há muito tempo, talvez não lembra, mas está aqui. Contribuir com dízimos e ofertas para a manutenção da Igreja Evangélica Verbo da Vida. Amém? Então, é assim, é nosso dever de membro, porque quando a gente decide ser membro, a gente faz parte da igreja, mas a igreja é nossa. Esse patrimônio, cada cadeira aqui tem meu e seu dinheiro junto. Então, a igreja é nossa. Por isso que a gente fala, é minha igreja sim. Não é a igreja em que eu congrego, minha igreja. Porque eu faço parte dela, de corpo e alma e espírito. Amados, Abraão, quando ele deu o dízimo a Melquisedeque, ele foi abençoado, amados, em todas as áreas da vida dele. Bênção espiritual, mental, física. Amado, você quer prosperar? Cumpre princípios, mas não negligencia nenhum, principalmente esse. Amém? Não só principalmente como se ele fosse o mais importante, mas ele é tão importante quanto qualquer outro princípio bíblico, porque é bíblico, amados. Não foi invenção de um homem, não foi invenção de alguém para poder ter dinheiro, não. Pelo contrário, quantas coisas, amados, a gente tem para fazer aqui e a gente ainda não fez porque não tem dinheiro. Andréia, você sabia que tem grandes projetos aqui para fazer, para alcançar essa comunidade? Você sabia que está no coração do pastor de ter um projeto que vai ter aulas de reforço para a comunidade, que vai ter, amados, aulas profissionalizantes, não é o nome? Profissionalizantes. Você imagina isso na tua igreja, oferecendo para o teu bairro, para as pessoas da comunidade, aulas profissionalizantes, aulas de reforço para as crianças. A sua igreja quer fazer isso, mas precisa de dinheiro. Amém? Por isso que às vezes a gente precisa levantar uma campanha. Para que tem a tal da... Porque na Bíblia fala oferta alçada, a gente usa às vezes o nome de oferta especial. Para que oferta especial? Para conseguir adquirir ou fazer algo que com dízimos e oferta regular não deu. Amém? Vou dar um exemplo aqui. Quantas pessoas já viram que às vezes vai procurar um vídeo na internet, nosso aqui gravado, e não está lá? Por que não está lá? Porque a nossa câmera já deu o que tinha que dar. Ela já veio para cá usada, mas a gente precisou usar. Sabe para quê, mas sabe por que a gente trouxe câmera para cá, mesmo usada? Sabe para quê? Para alcançar você na pandemia. Por isso, amados, toda essa questão do dinheiro, dos dízimos e ofertas é para alcançar vidas.
Porque se a gente não quisesse, durante a pandemia, a gente fechava as portas e está tudo bem. Você lê a tua Bíblia em casa, eu leio na minha. Mas a igreja se preocupou e cuidou do teu rebanho e falou, ele não pode ficar sem a palavra. A gente precisa de uma câmera, a gente precisa de som melhor, a gente precisa de tudo, porque o meu povo, o meu rebanho precisa continuar recebendo a palavra e sendo edificado mesmo na pandemia. Por isso a câmera chegou. Não foi para ficar bonito, não, amados. Não foi para ficar bonito no Instagram. É para que a gente fosse alcançado ainda na pandemia, amados. Amém? Aí agora a câmera está dando ruim. Não tem como, porque o dinheiro dá justinho para pagar as contas. Amém, amados? E aí a gente precisa fazer o quê? Uma campanha extra, uma oferta especial. Quando tem oferta especial, o pastor, ou quem fala aqui, avisa para quê? Ó, essa oferta especial é para a gente conseguir comprar isso. Mas a gente é transparente. Quando faz uma oferta especial, eu e você sabemos para onde vai nosso dinheiro. Quando tem uma oferta de missões aqui, é para ir para missões, amados. É para financiar missões e alcançar mais pessoas. Porque, amados, nós não somos egoístas. Nós somos os filhos daquele que deu o seu filho unigênito, por amor ao mundo, que nem amava ele, porque ele deu ao mundo, ele não amou o mundo de tal maneira, aliás, não amou a igreja de tal maneira para dar Jesus, ele amou o mundo de tal maneira. Então, quando a gente foi amado e aceitou Jesus, a gente era mundo, e nem queria nada com ele. Amém? Então, a gente é filho desse pai doador. Então, a gente não é egoísta, a ponto de agora eu já cheguei na igreja, agora eu já tenho a palavra e está tudo bem. Não, amados, agora eu tenho a palavra e agora eu vou financiar para que esse lugar continue alcançando pessoas, amados. Amém? Aleluia. Amados, a propagação do evangelho precisa de recurso. Amém? As coisas não funcionam sem dinheiro. E se você está aqui hoje e talvez até entenda, até saiba, até reconheça que Ele é a fonte do seu sustento, mas você em algum momento você pensa, eu não estou conseguindo. Amados, confia no Senhor e separa a primeira parte. Mas Andréia, não vai dar. Amados, pode não dar no primeiro, no segundo, mas o Senhor não vai te fazer passar necessidade, vai chegar. Eu não conheço ninguém que seja semeador, que não colha e colha muito. Amados, eu não querendo expor, mas eu tenho que falar, que eu tenho que dar o exemplo. Meu marido, ele é um semeador maravilhoso. Eu fico olhando para ele, eu quero ser igual a ele quando crescer. Porque eu não sou não, tá? Eu sou, mas eu queria ser mais. Ele é um semeador que eu fico assim, gente, mas eu nunca vi uma pessoa para receber tanta coisa. Daqui a pouco vem, ó, essas calças aqui é para Val. E eu fico, tá bom. Essa aqui é para Val, tá? Isso aqui é para Val. E vem daqui, vem de São Paulo. De São Paulo, já vi roupa. Veio uma bolsa com roupa, perfume, sapato, na caixa, de São Paulo. Eu fiquei olhando, gente, eu preciso ser igual a ele. Mas, amados, que lindo, porque ele entendeu o princípio poderoso de semear. Ele semeia por quê? Por causa do coração, não é para colher. Mas por causa do coração correto, colhe. Não estou querendo aqui dizer que ele é o melhor, não, mas estou dando um exemplo. Porque, assim, pode ser com ele, pode ser comigo, pode ser com qualquer um. Até eu quero ser igual. Fico olhando assim, Senhor, eu tenho que ofertar. Para quem? Fala aí. Porque, amados, é lindo e é poderoso esse princípio. Amados, não tem perda e prejuízo com o Senhor. Não tem perda e prejuízo quando a gente cumpre o princípio. Amados, a estatística diz, eu estava vendo uma estatística lá dos Estados Unidos, que metade, numa igreja lá, não lembro agora dos detalhes, não vou falar para falar besteira, mas menos da metade das pessoas davam o dízimo. Aliás, davam o dízimo de forma regular. E algumas nem davam. Aí você pensa aquela igreja, se todos dessem com frequência, com constância, da forma correta. Como aquela igreja daria? Eu não sei como é aqui, porque a gente não tem envelope, eu não sei. Mas hoje é uma noite, amada, da gente sondar nosso coração. Onde está o nosso coração em relação ao dinheiro? Será que não dá mesmo para eu dar? Ou aquele dinheiro eu usei onde eu não deveria usar, fazendo o que eu não precisaria fazer. E depois eu disse que eu não tinha. Como eu administro, lembra que a gente aprendeu que tudo vem do Senhor? Se tudo vem do Senhor, como eu administro o que Ele coloca nas minhas mãos? Amém? Silêncio é para a gente pensar mesmo. Porque a gente fala e a gente crê que tudo que colocar as nossas mãos abençoado será, prosperará. Mas prospera? Como é que eu administro? Porque se eu administrar bem, o que o Senhor coloca nas minhas mãos vai prosperar. Amém? E se eu administro bem, eu consigo sim separar a primeira parte. Eu vou pagar minhas contas e eu ainda vou ter um dinheiro para guardar na poupança para investir.
Amém? E isso é administrar corretamente. Quando a gente administra mal, a gente consegue consertar de uma hora para outra? Não. É a médio prazo. Alguns casos até a curto prazo, mas tem coisas que às vezes não dá. Às vezes a gente financiou um negócio em 10 vezes, então você não vai conseguir de uma hora para outra. Mas o Senhor conhece o nosso coração. E o Senhor sabe quando a gente quer, e a gente faz, e a gente ora e fala, Senhor, eu quero. Quantas vezes eu e você já oramos falando, Senhor, eu quero ofertar uma boa oferta para essa obra. Eu quero. Quantas vezes a gente fez essa oração? A gente pede tanta coisa. Mas quantas vezes a gente já pediu, Senhor, manda, envia, não sei de onde, mas eu estou desempregada, mas envia dinheiro que eu quero ofertar, mas eu estou sem trabalho. Ou o trabalho não está dando, Pai. Quantas vezes a gente já pediu nesse sentido? Ou a gente não pensa nisso para não ter que pensar? Mas é uma noite de reflexão. Amém? Não é uma noite da gente correr, não. Mas é uma noite da glória a Deus, sim. Sabe por quê? Porque se eu e você temos que dar o dízimo e podemos dar o dízimo, é porque a gente tem salário. É porque a gente tem renda. É porque a gente tem braços para trabalhar, mente para calcular. Amém? Então, sim, amados, é uma noite da gente sair daqui com expectativa. Com expectativa porque, a partir de agora, eu sei, eu conheço, eu reconheço o Senhor como, de fato, o Senhor da minha vida. Porque quando a gente aceitou Jesus, é para Ele ser Senhor da minha vida toda, inclusive do meu bolso. E hoje a gente vai sair daqui, amados, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, de fato, entregando tudo para o Senhor. E eu não estou falando sobre você pegar seu salário todo e entregar aqui, não. Não, pelo amor de Deus, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de cumprir princípios, de cumprir o princípio de oferta, de dízimo, sabe, sem dor, com alegria. Eu lembro que a primeira vez que eu consegui, eu fiquei toda boa, consegui dar o dízimo em nome de Jesus pela primeira vez. Eu fiquei toda feliz, porque eu estava cumprindo um princípio. Obedecer traz alegria. Amém? Será que é só eu que às vezes erra, e quando consegue vencer aquilo, o sorriso de ponta a ponta? É isso, amados. E eu creio que em nome de Jesus vai ser assim também conosco aqui nessa igreja. Sabe, sem dor, mas doando com alegria, semeando com alegria, confiando que o Senhor não deixa faltar nada, amados. Não deixa. Eu queria abrir lá, deixa eu ver aqui, eu não anotei, mas... está aqui, 2 Coríntios 9, eu não anotei não, mas glória a Deus que eu sei onde está. 2 Coríntios 9, para a gente finalizar, porque já está na hora, amém? Para você sair daqui animado, com expectativa, amados. Amados, você vai semear, você vai colher, você vai dar o seu dízimo, e daqui a pouco isso vai acontecer comigo, e depois eu errei de novo, mas ok. Amados, você vai dar o seu dízimo, vai doer no início, depois você vai conseguir, você vai olhar e falar assim, como é que o dinheiro está dando? Não sei. Vai acontecer. Mas confia na palavra, confia no Senhor. Amados, como foi com Abraão, é com a gente hoje, agora não é por mandamento, é por fé. Abraão, o pai da fé, agora a gente semeia, a gente dá o dízimo por fé. Amém, amados? E a fé agrada a Deus. Um coração correto, a motivação correta agrada a Deus. Amém? Para finalizar, vamos abrir lá, versículo 6 do capítulo 9 de 2 Coríntios. A sementeira e a colheita, aleluia. E isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Preste atenção no versículo 8. Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Aleluia! Olha quanta palavra, muito, muito, sempre, tudo, abundante. Amados, Deus é abundante, Ele não tem problema com abundância, tá? Ele é o dono de tudo, amém? Mas vamos continuar, vamos pular lá para o versículo 10 e 11 para a gente fechar. 10, ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da justiça. Amados, está aqui na palavra. Ele te suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Aí no versículo 11, enriquecendo-vos em tudo, para quê? Para toda generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. Aleluia. Amados, é forte esse texto aqui, é poderoso. E a gente só não entra nesse fluxo contínuo, sabe, de semente, sementeira, de multiplicação, de abundância, se a gente não quiser. Porque hoje a gente vai sair daqui sabendo. Então agora, a gente só não entra no fluxo contínuo se a gente não quiser. Amém? E a gente quer. Amém, amados?
Aleluia. Glória a Deus. É isso que eu tenho para compartilhar com você hoje, da parte do Senhor. E não tenha dúvida. Se você tiver, pergunta. Se quiser me perguntar no final, pergunta. Se quiser mais texto, eu tenho um monte, amados. Mas não deixa de cumprir um princípio poderoso, não. Porque quem perde é a gente mesmo. Amém? Aleluia. Glória a Deus.